Salve galera, aqui quem fala é o Cronos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o paradoxo de Fermi. Esse que é um assunto muito interessante, principalmente para os amantes de ufologia. Pois bem, ao olhar uma imagem tão bonita como essa de uma noite muito estrelada, é impossível não se impressionar com a beleza e com a escala do nosso incrível universo. Algumas pessoas chegam até a ter uma crise existencial. É inegável que você olhar para uma imagem dessa te faz pensar e refletir sobre a vida. Entre as muitas pessoas que olharam para o céu e ficaram impressionadas e tiveram um momento de reflexão, está Enrico Fermi. E ele perguntou, aonde está todo mundo? Um céu realmente estrelado parece muito grande, mas tudo que estamos vendo é apenas o nosso bairro local. Nas melhores noites podemos ver cerca de 2.500 estrelas, apenas cerca de 1/100º de milionésimo das estrelas em nossa galáxia. E quase todas elas estão a menos de 1000 anos-luz de distância, ou seja, 1% do diâmetro da Via Láctea. O que estamos vendo é o que está representado na imagem a seguir. Ou seja, nós não conseguimos ver praticamente nada. Quando confrontados com o tema estrelas e galáxias, uma pergunta que atormenta a maioria dos seres humanos é: existe outra vida lá fora? Bom, eu vou colocar alguns números aqui para você terem uma ideia de quão provável é que exista vida fora daqui do nosso planeta Terra. Quando o assunto é estrelas no universo, existem algo em torno de 100 a 400 bilhões. E para cada uma estrela que existe uma galáxia correspondente. Ou seja, para cada grão de areia na Terra, existe uma aproximação que existem 10.000 estrelas lá fora. Ou seja, 10.000 galáxias. Quero que você pense nisso a próxima vez que você for para a praia. Dentro do mundo científico, ainda não há o consenso sobre qual a quantidade de estrelas são como o nosso Sol. Ou seja, do tamanho aproximado, com a mesma temperatura e luminosidade. Opiniões normalmente se divergem entre 5% e 20%. Mesmo se nós considerarmos o menor número de 5%, ainda teremos 500 quintilhões, ou seja, 500 bilhões de estrelas como o Sol. Há também um debate sobre qual porcentagem dessas estrelas como o nosso Sol pode ser orbitada por um planeta como a nossa Terra, ou seja, com condições de temperatura similares que poderia ter a água em estado líquido e potencialmente sustentar a vida semelhante à Terra. Alguns dizem que esse número é 50%, outros dizem que é 22%. Mesmo usando o menor número, vamos ter a possibilidade de 1% do total de estrelas do universo ter condições parecidas com aqui da Terra. Isso dá um número de 100 bilhões de planetas como a Terra. Portanto, mesmo usando os números mais pessimistas, há 100 planetas como a Terra para cada grão de areia no mundo. Seguindo em frente, não temos outra escolha a não ser especular. Vamos imaginar que, depois de bilhões de anos de existência, apenas 1% dos planetas semelhantes à Terra desenvolveram a vida. Imagine que 1% desses planetas a vida avança para um nível inteligente como fez aqui na Terra. Isso significaria que há 10 quatrilhões, ou seja, 10 milhões de bilhões de civilizações inteligentes como no universo observável. Apenas a nossa galáxia, e fazendo a mesma matemática pessimista, nós temos um número de 100 bilhões de estrelas aqui. Nós estimamos então que haja 1 bilhão de planetas semelhantes à Terra e 100 mil civilizações inteligentes em nossa galáxia. O SET é uma organização dedicada à escuta de sinais vindos de outras formas de vida inteligente. Se tivermos certo de que há 100 mil ou mais civilizações inteligentes em nossa galáxia, inclusive uma fração delas estão enviando ondas de rádio, laser e outros tipos de métodos de comunicação, nós deveríamos captar esses sinais a todo tempo, certo? Só que não, o SET nunca pegou um sinal, nunca, nenhum momento. Onde estão todos? Isso é muito estranho. Nosso Sol é relativamente jovem no tempo de vida do universo. Há estrelas muito mais velhas com planetas semelhantes à Terra muito mais velhos, o que deve em teoria significar civilizações muito mais avançadas do que a nossa. Como exemplo, vamos comparar nossa Terra de 4,5 bilhões de anos com o hipotético planeta X, de 8 bilhões de anos. Se o planeta X tem uma história semelhante à da Terra, vamos olhar para onde a sua civilização estaria hoje, usando o período de tempo laranja como uma referência para mostrar o quão grande o período de tempo verde é. A tecnologia e o conhecimento de uma civilização com apenas 1000 anos a mais que nós poderiam ser tão chocantes para nós como o nosso mundo seria para uma pessoa medieval. Uma civilização 1 milhão de anos à frente de nós poderia ser tão incompreensível para nós como a cultura humana é para os chimpanzés. Então imagine no caso do planeta X, que está a 3,4 bilhões de anos à nossa frente. A tecnologia deles para nós seria incompreensível. Há algo chamado de escala de Kardashev, que nos ajuda a agrupar civilizações inteligentes em 3 grandes categorias pela quantidade de energia que utilizam. Uma civilização de tipo 1 tem a capacidade de usar toda a energia de seu planeta. Nós não somos uma boa civilização tipo 1. Nós estamos em algo em torno de 0,7, estamos quase lá. Uma civilização do tipo 2 pode aproveitar toda a energia de sua estrela hospedeira.
Nossos cérebros fracos do tipo 1 mal podem imaginar como alguém poderia fazer isso, mas nós estamos tentando o nosso melhor, imaginando coisas como uma esfera de Dyson, como você pode ver na imagem aí. Uma civilização do tipo 3 manda os outros dois tipos para longe, eles não chegam nem perto, acessando um poder comparável ao de toda a Via Láctea. Com a tecnologia de hoje, esse nível de avanço parece impossível, mas lembre-se do planeta X citado no exemplo anterior e seus 3,4 bilhões de anos de maior desenvolvimento em relação a nós. Se uma civilização do planeta X foi semelhante à nossa e foram capazes de sobreviver até o nível 3, o pensamento natural é que eles provavelmente dominaram a viagem interestelar, possivelmente até colonizando a galáxia inteira. Uma das hipóteses sobre a forma como a colonização aconteceu poderia ser a seguinte: através de criação de máquinas que podem viajar para outros planetas. Elas gastariam em média 500 anos mais ou menos se autorreplicando e utilizando a matéria-prima do planeta a ser explorado. E em seguida elas enviariam 2 réplicas para fazer a mesma coisa. Mesmo sem viajar perto da velocidade da luz, esse processo tomaria apenas 3,5 milhões de anos, um piscar de olhos quando se fala na escala de bilhões de anos, que é a escala comum no nosso universo. Continuando a especular, se apenas 1% de vida inteligente sobrevive tempo suficiente para se tornar uma civilização do tipo 3, potencialmente colonizando a galáxia inteira, nossos cálculos acima sugerem que deve haver pelo menos 1000 civilizações tipo 3 em nossa galáxia. E dado o poder de tal civilização, a sua presença provavelmente seria bastante perceptível, e no entanto não vemos nada, não ouvimos nada e não somos visitados por ninguém. Então, onde estão todos? Este é o paradoxo de Fermi. E não existe resposta definitiva para esse paradoxo, e essa é a parte mais legal dele. Existem infinitas possibilidades, eu vou explicar as mais interessantes agora aqui nesse vídeo, e você pode avaliar e ver qual que você acha mais legal, qual que você acha que é a verdadeira. Então vamos começar. Dentro das possíveis explicações mais discutidas para o paradoxo de Fermi, vamos dividi-las em 2 grandes categorias. Aquelas que assumem que não há nenhum tipo de sinal de civilizações tipo 2 ou 3, ou seja, elas não existem, e aquelas que assumem que elas estão lá fora, mas nós por algum motivo não conseguimos detectá-las. O pessoal do grupo 1 olha para os números que dizem que nós deveríamos ter pelo menos 1000 civilizações super avançadas apenas na nossa galáxia, e o fato deles não estarem aqui, e acha que algo mais deve estar acontecendo. O nome desse algo mais nós chamamos de o Grande Filtro. A teoria do Grande Filtro diz que em algum momento entre a existência da vida, o nascimento da vida, e a civilização do tipo 3 de inteligência, há uma parede que todas ou quase todas as tentativas de vida atingem e falham. Há algum momento em que ao longo do processo evolutivo é extremamente improvável ou impossível para a vida ultrapassar. Essa fase é o Grande Filtro. Como pode ser observado na imagem, se essa teoria for verdadeira, a grande questão é: onde na linha do tempo o Grande Filtro ocorre? Acontece que, quando se trata do destino da humanidade, esta questão é muito importante. Dependendo de onde ocorre o Grande Filtro, nós estamos em 3 realidades possíveis. Ou nós somos raros, ou nós somos os primeiros, ou nós estamos ferrados. Depois de tanto pessimismo, vamos ser um pouquinho otimistas aqui. Vamos falar da possibilidade de nós sermos raros, ou seja, o Grande Filtro está atrás de nós. Uma esperança que temos é de que o Grande Filtro já tenha passado. Nós conseguimos ultrapassá-lo, o que significa que é extremamente raro para a vida atingir o nosso nível de inteligência. A imagem que pode ser vista agora na tela mostra apenas 2 espécies no passado que conseguiram atravessar o Grande Filtro, e uma delas somos nós. Esse cenário poderia explicar por que não há civilizações do tipo 3. Mas também significa que nós poderíamos ser uma das poucas exceções que chegaram até aqui. Isso significaria que nós temos esperança. A segunda explicação, que também é otimista, é a possibilidade de nós sermos os primeiros. Para os pensadores do grupo 1, se o Grande Filtro não ficou para trás, a única esperança que temos é que as condições do universo apenas recentemente, pela primeira vez desde o Big Bang, atingiram um estágio que permite o desenvolvimento de vida inteligente. Nesse caso, nós e muitas outras espécies podemos estar a caminho da superinteligência, e simplesmente não aconteceu ainda. Aparecemos aqui no momento certo para nos tornar uma das primeiras grandes civilizações superinteligentes. Da mesma forma que isso tomou algumas centenas de bilhões de anos da Terra, antes dos asteroides e vulcões acalmarem a vida e tornar-se possível, pode ser que a primeira parte da existência do universo foi cheia de eventos cataclísmicos, como explosões de raio gama que teriam incinerado tudo nas proximidades de tempos em tempos, evitando assim o desenvolvimento de qualquer vida após um certo estágio. Agora talvez nós estamos no meio de uma transição de fase mais tranquila, e essa é a primeira vez que a vida tem sido capaz de evoluir por tanto tempo ininterrupto. Indo para uma linha de raciocínio mais pessimista, existe a possibilidade de estarmos ferrados, ou seja, o Grande Filtro ainda está à nossa frente.
Se nós não somos raros e nem somos os primeiros, os pensadores do grupo 1 concluíram que o grande filtro deve estar em nosso futuro. Isso sugere que a vida evolui regularmente até onde estamos, mas que algo impede a vida de ir muito mais longe e atingir a alta inteligência em quase todos os casos, e é improvável que nós sejamos uma exceção. Um possível futuro grande filtro é um evento cataclísmico natural regular, como as explosões de raios gama citado anteriormente, a não ser que, infelizmente, um deles somente ainda não tenha terminado e é apenas uma questão de tempo antes de toda a vida na Terra ser subitamente dizimada. Outro candidato a possível grande filtro é a fatalidade que quase todas as civilizações inteligentes acabam destruindo a si mesma quando atingem um certo nível de tecnologia. Grupo 2 de explicação, que é aquele grupo que considera a possibilidade de vida muito mais inteligente que a nossa existir no universo, que são as civilizações 2 e 3. Essas explicações, na minha opinião, é muito mais interessante, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já ficou muito longo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, que ajuda bastante, e até semana que vem com a parte 2 do Paradoxo de Fermi. Valeu, galera. Fui.